Pessoal, agora nós vamos trabalhar, continuar subindo aí, né, a região do corpo. Nós vamos trabalhar agora a parte de posterior da coxa, os isquiotibiais. Se nós observarmos aqui na imagem, nós vamos ver que os pontos gatilhos principais, eles estão mais próximos à fossa poplite aqui. Porém, é sempre importante palpar toda a extensão do músculo, que pode ter outros pontos gatilhos ou pontos de dor, que não necessariamente são pontos gatilhos, que a gente também pode fazer a digitopressão ou trabalhar com as ferramentas nesses pontos. Então a gente vai trabalhar aqui a região glútea também, glúteo máximo, glúteo médio, né? É um dos pontos, um dos músculos bem comuns de terem pontos gatilhos, de terem disfunções. O glúteo mínimo pode ter referência de dor para a perna. Lembrando que esses músculos mais profundos a gente não consegue palpar ou mesmo fazer a digitopressão diretamente em cima deles. Então acaba que você tem que empurrar por cima de outro músculo. Então, a massa muscular, ela influencia. Quanto mais tecido adiposo, mais massa muscular, teoricamente você vai ter que exercer um pouquinho mais de pressão para conseguir com que essa pressão atinja os tecidos mais profundos. E temos o clássico aqui, piriforme. Então, eu vou mostrar até essa parte aqui do piriforme. Começando então da parte posterior da coxa, eu vou utilizar agora o carimbo e o polegar. Aqui a caneta já não entra tão bem porque é uma área maior, né? São músculos maiores, temos músculos mais profundos, então não seria muito interessante entrar com a caneta. Então com o carimbo, aquilo que eu falei, geralmente eu gosto de estabilizar com a mão e aí entrar com o carimbo aqui. Posso, como eu falei, entrar com as duas mãos, dependendo da profundidade que eu quero atingir, e aí eu vou segurar ali por 30 segundos a 1 minuto. Lembrando que às vezes numa fase inicial, assim que você começa a fazer a digitopressão, mesmo com as ferramentas, principalmente se tiver hipersensível ali o ponto, acaba que é mais dolorido ou desconfortável para quem está recebendo. Então, é normal até às vezes ficar um pouco desconfortável, uma sensação ali de que foi trabalhado aquela musculatura alguns segundos, minutos, ou até horas depois ali de que você atendeu, dependendo da hipersensibilidade que essa região ela estava. Também posso utilizar aqui o polegar, né, para fazer a digitopressão ou a compressão isquêmica. Sempre o cuidado aqui de não fazer em cima da fossa poplítea, né, teria um cuidado maior aqui, e aqui eu tenho tendões aqui dos músculos, tá? Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado assim que eu chego em cima da região da fossa poplítea. Na massa muscular aqui, ok. E aí eu posso fazer também aquelas técnicas que eu demonstrei anteriormente, aonde eu vou fazer a liberação, ó, vou caminhando com a peça e posso vir com o polegar logo abaixo, logo atrás, ou ao contrário, eu vou achando o espaço primeiro com o polegar e eu vou caminhando com a peça acompanhando ali, geralmente nas divisões musculares. Então, para quem trabalha aí com fisiculturista, às vezes é interessante para ir nos cortes musculares, tá? Ou eu posso fazer um trabalho mais geral, onde eu vou trabalhando com a ferramenta inicialmente e vou trabalhando com a mão logo em sequência. Então, eu posso trabalhar associado, né? Entro primeiro com a ferramenta e depois com a palma da mão. Essa é uma possibilidade também. Da mesma forma que a gente fez lá nos gastrocnêmios, aqui nos posteriores da coxa, eu também posso entrar de um lado o polegar e de outro a peça. Ou entrando já com as duas peças aqui. Depende da sua manualidade, né? Então, quando eu entro com as duas peças, eu tenho que estar mais atento, né, com essa questão da manualidade. Quanto que eu estou conseguindo exercer a pressão de maneira mais equilibrada de um lado e do outro. Na região glútea aqui, o que a gente vai trabalhar? Se vocês observarem na anatomia da região glútea, a partir da prega glútea mais para a região sacral é onde a gente vai ter os pontos gatilhos da região do glúteo máximo. Um pouco mais póstero, lateral e mais superior, glúteo médio. Um pouco mais anterior, glúteo mínimo. E aí depois a gente vai trabalhar o piriforme. Então eu vou começar com ele em decúbito ventral, depois ele vai virar em decúbito lateral para ficar mais fácil. Então, ó, posso fazer